Aqui estamos nós de novo, minha gente, no nosso podcast. Mais uma edição. Hoje vai ser maravilhoso. Nós temos uma convidada especialíssima. E aí, desde já, eu convido você para seguir no meu perfil do Instagram, Érica Nóbrega Nutricionista. Também, se você quer rever os nossos podcasts, eles estão lá no meu canal do YouTube, Érica Nóbrega Nutricionista Funcional. E para você que é muito de áudio, não gosta muito de vídeo, que é só escutar, lá no Spotify você vai estar no meu podcast, que é NutriCast com Érica Nóbrega. E assistir, interagir, é tudo que a gente acha interessante. Se você tiver alguma dúvida depois de assistir os vídeos ou áudios e quiser passar um direct para mim no Instagram, a gente pode sim combinar para fazer essa resposta em algum momento. Interagir é tudo que eu acho muito importante. Hoje nós temos uma convidada especial, alguém que tem transformado a saúde de muitos aqui na cidade desde 2015. E com grande prazer que a gente recebe aqui a Aline Feltrin, né? Posso dizer até que paraibana, mesmo com todo esse estilo, não é? do brasileiro do sul do país. Endocrinologista, especializada em metabolismo, obesidade e saúde da tireoide, diabetes, menopausa e reposição hormonal. Veja como e quanto a gente tem de conteúdo para trazer nessa discussão e nessa conversa gostosa aqui com a Aline. Seja muito bem-vinda, doutora Aline. Quero que você fale um pouco dessa sua trajetória e vida. É um prazer demais trazer você aqui, porque, como você já sabe, eu acredito que a nutrição e a endocrinologista, elas andam assim, de mão dadas. Oi, Érica, é um prazer estar aqui falando com você, né? E com certeza eu já sou, assim, quase uma paraibana. Eu brinco que, né, vem chegando muitos turistas aqui na cidade e agora até eu falo também, não, porque eu já me considero, né, aqui quase nativa. Pronto, né, há mais ou menos 10 anos eu estou morando aqui em João Pessoa, né? Eu sou catarinense, fiz a minha formação tanto de faculdade quanto a primeira residência de clínica médica em Santa Catarina. Depois fiz a minha outra residência de endocrinologia em Minas Gerais. E após terminar as minhas residências, eu acabei vindo morar em João Pessoa por conta da família do meu marido. E estamos aqui há mais ou menos 10 anos, né? E isso que você falou, Érica, com certeza, né? A endocrinologia e a nutrição, eu digo, elas andam juntas abraçadas, né? É verdade. Tá? Porque uma não existe sem a outra. Ou pelo menos, assim, não deveria existir, né? Então, com certeza, tem muita coisa para a gente conversar e o assunto vai ser muito bom. Oh, maravilha. Nós temos um grande público interessado, Aline, em entender melhor a endocrinologia e a relação dela com a nutrição. Então, é muito interessante perguntar sobre a sua vivência no consultório, quais são as maiores dificuldades que as pessoas obesas, a gente tem a obesidade aí como uma doença, né, de grande prevalência no mundo, no Brasil não é diferente, mas na sua prática você tem encontrado facilidade ou dificuldade de lidar com esse casamento, nutrição e endocrinologia? É interessante que a gente pudesse até ilustrar como é que tem sido esse acompanhamento e se as pessoas têm realmente feito a adesão ao acompanhamento nutricional. Assim, a obesidade, né, para todo mundo deixar bem claro que eu acho que isso a gente tem que sempre, quando a gente está aqui falando para o público, a gente tem que falar em voz alta, né, como se diz, a obesidade é sim uma doença crônica, tá, né, já há muitos anos é considerado por todas as entidades médicas, né, como uma doença crônica extremamente prevalente. Hoje, no Brasil, a gente tem quase 50% da população acima do peso, né? Então, mais ou menos 35% da população está obesa no Brasil. E se tudo andar, como falam as estatísticas, mais ou menos em 20 anos, 75% da população vai estar acima do peso. Tá? Então, com certeza, esse caminho, esse tratamento da obesidade, ele não tem sido fácil, né? E não tem sido muito eficaz. Senão, a gente não estava vendo esses números alarmantes e crescendo, tá? Claro que a gente tem, hoje em dia, tratamentos, a gente está com novas drogas, a gente tem muitas expectativas, assim, boas em relação ao tratamento da obesidade. Mas o grande desafio, né, que a gente encontra, eu acho que é a aceitação como um todo do público que a obesidade é uma doença, né? Que a obesidade não é
eu sou obeso porque eu tenho um estilo de vida ruim ou porque eu faço escolhas erradas. Isso faz parte do contexto, né? Isso é uma consequência da doença obesidade. Então, eu escolho, faço piores escolhas, meu hábito não está tão adequado, porque realmente isso é proveniente da minha doença. Então, a gente tem que combinar o tratamento. E esse tratamento que eu falo hoje em dia não é apenas eu ir ali no médico, né? O médico é uma parte do tratamento. A gente, hoje em dia, para ter resultado, fala desse conjunto, e o conjunto envolve a nutrição. É verdade. É preocupante, inclusive, na obesidade agora, a prevalência dela em adolescentes. Isso é assustador. Aqui no Brasil, saiu recentemente uma estatística que deixou a gente muito preocupado. A quantidade de obesidade que a gente vê nos adolescentes, né? Como o desregramento está muito grande. E é exatamente como você falou. Ou o estilo de vida muda, ou a gente não consegue corrigir isso. Por mais que seja os fármacos sejam eficazes em relação à questão metabólica, mas de que adianta você usar um fármaco e daqui a pouco você desregrar completamente, né? Então, isso, de fato, é muito preocupante. Quando você percebe no seu consultório a grande procura é maior de adolescentes, de adultos, de mulheres, de homens, como é que isso acontece? A procura, principalmente, né, vem aumentando mulheres, né? A gente tem uma prevalência, hoje em dia está mais ou menos, né, meio a meio em relação à prevalência da obesidade aqui no Brasil. Né? Antes a gente tinha um número maior de homens, hoje em dia a gente já está equiparando esse número nas mulheres também. E com certeza, as crianças e adolescentes vêm sofrendo muito com isso, porque a gente sabe que a obesidade se manifesta, né, no começo da vida. Então, são aquelas escolhas, são os hábitos, como a gente leva o lanche para a escola do nosso filho, entendeu? É o que a gente compra lá na cantina, é aquela compra no mercado que a gente faz, é o nosso pedido do iFood em casa. Então, isso, na verdade, hoje em dia já aparece muito mais cedo, né? Então, com certeza, as consequências também estão aparecendo mais cedo. Tá? E esse público feminino, né, que também vem aumentando esses percentuais, tem muita relação também hoje em dia com as questões hormonais, né? As questões da menopausa, da perimenopausa, que a gente está percebendo esse número crescente, né, do ganho de peso nessa faixa etária, né? Uma procura grande no consultório, e isso tudo também está acarretando alterações metabólicas, né? Porque eu digo, uma coisa não vem sozinha, ela sempre vem acompanhada de outra. É verdade. E já falando nessa questão metabólica, em relação à tireoide, muita gente não sabe o quanto a alimentação pode impactar e um paciente com problema de tireoide, às vezes nem sabe, né? Como avaliar essa tireoide e isso, como tem sido acompanhado na sua vida profissional. O quanto tem sido muito prevalente essas alterações metabólicas em relação a problemas de tireoide. A gente vê que o mundo, em função de alguns hábitos, em função de uma água contaminada, do consumo de muitos plásticos, isso tudo tem uma capacidade de alterar a tireoide, né? Sim. E a cada dia, parece-me que a prevalência de pessoas com alterações na tireoide, elas daqui a pouco estão chegando aí na casa dos 90%, até fechando a 100%. Como nós temos alterações importantes na tireoide e alterações silenciosas, que as pessoas muitas vezes percebem alguns sintomas, mas vão deixando de lado. Realmente, Érica, aumentou muito, né? Eu acho esses diagnósticos, né, de alterações tiroidianas, né? Principalmente por essas alterações que a gente sabe do sistema imune, as famosas tiroidites. E como você falou, essa questão essa mudança do nosso estilo de viver. Então, a gente tem hoje presente, né, disruptores endócrinos, né, que são alterações que ocorrem no nosso organismo decorrentes do estilo de vida, da alimentação, são dos processados, são dos plásticos, são dos agrotóxicos, por exemplo, são águas que são modificadas, e isso muitas vezes são produtos que a gente usa no nosso dia a dia. Então é um shampoo, é um protetor solar, é um repelente, maquiagem, que às vezes a gente não foge,
assim, muito do nosso controle real mesmo, né? Uhum. E isso, com certeza, está alterando outras funções metabólicas, funções hormonais, principalmente do nosso sistema imune, que acarreta, sim, em outras alterações, né, tiroidianas. No nosso intestino também a gente sabe que essas ultraprocessados, maior quantidade de medicações também, que as pessoas, né, têm o hábito de se automedicar. As automedicações, né? Tem Pronto. automedicação e tem autossuplementação. Tá? E isso também acarreta numa alteração toda do nosso intestino, tá? Tanto na absorção de certos alimentos, quanto na absorção de moléculas grandes, que não era para ser daquele jeito. O nosso organismo reconhece aquilo de uma maneira estranha, né? Aumenta a nossa imunidade, autoimunidade, e isso tem sim uma consequência. E a tireoide é um desses órgãos, uma dessas glândulas que sofre muito com isso. Olha aí, meu povo, como é importante a gente entender a tireoide e valorizar que pelo menos uma vez no ano é preciso dar uma olhada como é que as coisas estão. E todas as glândulas do corpo, elas estão relacionadas. Por exemplo, a produção de insulina, que é um hormônio importantíssimo para que a gente não desenvolva o diabetes, é afetada pela baixa produção dos hormônios da tireoide. Você sabia disso? Então, tudo está interligado. A baixa produção de insulina vai levar ao diabetes, e isso tem também a ver com a questão da tireoide. Como a humanidade, em estilo de vida fora do padrão, em estilo de vida que baixa a qualidade de vida, ela tem afetado a tireoide. Hoje, com a tireoide afetada, indiretamente a diabetes prevalente, nós também temos outra doença extremamente preocupante. Ela é considerada uma doença endêmica. Uma pesquisa que foi publicada no Lancet em 2021, que já faz um tempo, ela traz a diabetes como uma doença onde 530 milhões de pessoas vivem, todo mundo com diabetes. E existe uma projeção ruim para diabetes, que vai aumentar essa prevalência para 1,3 bilhão aí em 2050. Então, veja como a gente precisa cuidar de tudo. E eu gostaria de saber, doutora Aline, nesse acompanhamento da diabetes, como é a adesão da pessoa que já veio no caminho da obesidade, começou a alterar metabolicamente o corpo inteiro, teve o diagnóstico da diabetes, e o que é que você percebe em relação a como se comporta aquele paciente que se fechou o diagnóstico, em que você atendeu no consultório, até que com sua ajuda o diagnóstico foi fechado, como esse paciente se comporta em relação a aceitar, a aderir, a fazer o pacto das novas condutas da vida Sim. dele. Isso aí eu acho que é uma das dificuldades que a gente tem, né, em tratar doenças crônicas, né? Porque não é como eu falo, não existe um ponto só isolado, né? Existe o que a gente tem que fazer, quais são as nossas medidas, as nossas modificações, para realmente a gente conseguir ter o resultado adequado, tá? Geralmente, esse diagnóstico, todo mundo que recebe um diagnóstico de uma doença crônica, assim, não gosta, né? A gente sempre fica com o pé atrás, fica com medo das complicações, porque quando a gente escuta esse nome diabetes, logo vem à mente, né? Coisas, e meu rim, e meu olho, será que eu vou ter algum problema circulatório? Então, às vezes, naquele começo, onde a pessoa sente, vamos dizer essa palavra, talvez um pouco de receio ou medo, a aderência ao tratamento, aos planos alimentares, às melhores, né, condições, assim, conduções, eu digo, da nossa alimentação, do nosso estilo de vida são melhores. Agora, com o passar dos anos, né, o desafio, eu digo, entra aí. E a gente conseguir, né, manter esse paciente motivado para permanecer no caminho. Um ponto que eu acho muito importante e que é onde eu vejo que os pacientes conseguem realmente, vamos dizer, ter um controle bom, é quando ele envolve a nutrição de uma maneira, não de forma assim, do terrorismo, como Sim. a gente diz, mas ele consegue adequar aquilo, um padrão alimentar melhor para a realidade dele e que ele consegue levar aquilo de uma maneira mais leve, né? Não, agora eu sou diabético, pronto, agora minha vida acabou, nunca mais eu vou poder usufruir de alguma coisa ou comer alguma coisa que eu gostava, então é o fim. Esse tipo, né, de conduta não consegue, não funciona. A gente não consegue manter isso. Agora, aqueles pacientes que encontram um meio termo, que conseguem enxergar realmente algumas mudanças de qualidade, esses sim conseguem ter resultados melhores,
Porque, como eu falo, a medicação, ele vai usar de qualquer maneira. Tá? Então, isso aí já é um ponto certo na vida. Os outros, né, fatores é que vão fazer essa caminhada ser mais leve e ser também mais adequada para a saúde dele. E a nutrição é um ponto fundamental. Quando a gente tem um conjunto, quando a gente tem um paciente que adere e muda e ele percebe aquela mudança na qualidade de vida dele, nas taxas dele e às vezes até na redução da medicação, com uma alimentação mais equilibrada, tudo flui melhor. É verdade. E eu percebo no consultório o quanto o paciente, ele, na hora que ele se apropria de que ele tem que mudar alguma coisa na vida e ele entende até que determinado alimento vai ter um impacto maior da subida da glicose, ele termina sendo quase o doutor da história, né? E ele cria, eu tenho pacientes que criam algumas receitas, eu misturei isso, essa fibra com esse alimento, ficou um gosto bom, e aí isso me deu uma saciedade. Então, ele realmente ele entra no processo, né? É a diferença que hoje a gente percebe claramente entre o paciente e o cliente. Nós temos muito mais um modelo de cliente hoje do que o paciente. Ou ele interage e entende a nossa conversa e aí muda a vida dele, ou se ele ficar só ouvindo, muitas vezes não impacta em nada, os resultados também não são muito bons. Mas aí a gente vai dar uma mudada nas doenças, né? E nesse caminhar das pessoas para um foco em saúde da mulher. Como a gente precisa cuidar das mulheres. E aí, eu gostaria que você falasse um pouco, desde a menina que chega com um tempo de menarca precoce, né? Teve um estudo muito interessante que fez uma correlação do uso precoce de refrigerante, trazendo uma menarca antecipada. E essa menina que menstrua antes, a gente tem hoje meninas com 8 anos já em menarca, também desenvolve a síndrome do ovário policístico. Né? E como é que esse conjunto de ação, essas necessidades de intervenções, elas de fato chegam para o teu consultório? Bem, a mulher, né, a gente realmente tem uma parte hormonal complexa. É verdade. Desde o comecinho, eu digo, né, a gente vai passar por muitas etapas. Então, eu até citei antes esse caso ali dos disruptores endócrinos, né? Então, eles também estão relacionados hoje com esses aumentos de caso de puberdade precoce, né? Hoje em dia, algo que a gente vê bem, que a gente até não percebia tanto antigamente, essa questão até da maquiagem nas crianças. Hoje em dia, a gente já tem, né, algumas linhas que são um pouco mais puras, mais naturais, mas a gente ainda vê, né, no mercado, em farmácia, a quantidade que tem e como isso tem se tornado prevalente. Então, tudo isso tem mudado realmente nos nossos ciclos hormonais. A gente vem percebendo também um aumento no número de casos, por exemplo, de mulheres, né, que depois, menstruação irregular, quando vai fazer o diagnóstico com ovário policístico, por exemplo. Isso vai impactar, né? Na endocrinologia, uma alteração altera o outro hormônio que vai causar outra alteração. Então, as mulheres vão com ovário policístico, têm uma alteração metabólica maior, né? Precisam de um cuidado, com certeza, nutricional, de atividade física mais intensos, medicamentos também, para conseguirem ter ciclos regulares. Depois a gente passa por aquela fase que a mulher adulta, que tem condições de gestação e depois, mais ou menos por volta dos 50 anos, a menopausa, né? Quanta coisa para fazer na vida da mulher, né, Aline? Que é outro impacto, né, na qualidade de vida da mulher. Então, a gente também tem visto, né, essa crescente busca hoje das mulheres por uma qualidade de vida melhor, até porque hoje, com 50 anos, a mulher é ativa, a mulher tem filhos novos ou adolescentes, a mulher trabalha, está no auge da carreira, ela tem parceiro sexual, então ela precisa ter uma qualidade de vida e a gente está vendo que a mulher tem uma necessidade maior, uma necessidade de um cuidado, né? Em conjunto maior, por uma equipe multidisciplinar. O endócrino entra, até por essas questões hormonais, e com certeza o nutricionista é o aliado ali da gente, porque muitas coisas a gente não vai conseguir com apenas medicamento, né? E a nutrição tem um impacto muito grande no hormônio e na saúde feminina.
Eu me preocupo com alguns pacientes que eu recebo no consultório com o digestório completamente alterado, a própria microbiota, que é justamente a população todinha de bactérias boas e ruins que formam o sistema digestivo, em meninas que, de maneira muito precoce, começam a usar anticoncepcional para o controle de acne, por exemplo. E isso tem sido muito prevalente, né? Eu não sei como é que você tem lidado com esse uso precoce de anticoncepcional e o impacto disso na vida e no desarranjo hormonal dessas meninas. Na verdade, assim, essa procura, às vezes, eu digo hoje em dia, às vezes a gente não quer passar, a gente vê muito a questão do imediatismo, né? Então, muitas que nem alterações de cabelo, de pele, isso são comuns numa fase inicial ali da adolescência e hoje em dia muitas meninas não querem passar por isso, né? Então, elas logo já procuram atendimento, eu quero então que o meu ciclo fique assim, ou que reduza, ou que eu não menstrue, né? E acabo já tendo essa introdução mais precoce do anticoncepcional. Isso vai, lógico, refletir em algumas alterações, é como eu falo, tudo que a gente está ingerindo, né? Vai ter uma repercussão no nosso organismo, não existe nada que seja inerte, a não ser que nem digo, até a água em excesso pode alterar sódio, outras alterações no nosso corpo. Então, tudo aquilo que a gente está ingerindo vai ter uma repercussão. Tá? E é um cuidado a mais que a gente tem que ter em saber, como eu digo, tudo, né, que é prescrito deveria ser feito, né, com muito zelo e cuidado. Porque se não tiver uma repercussão imediata, em algum momento da vida vai ter. É verdade. Você imagina o intestino já lá o digestório, já lá no estômago, sofrendo um impacto em relação a tanto remédio que se usa, o próprio anticoncepcional também mexe com tudo isso, você termina não absorvendo os nutrientes que estão nos alimentos, né? E tendo déficit em relação a uma série de nutrientes, porque você está aí alterando o lugar de absorção. Então, é preciso, de fato, acontecer algo muito equilibrado em relação a isso. Na nutrição, a gente começa a observar que a própria saúde da menina, ela melhora muito na hora em que a gente tira exatamente o que você já colocou, todos aqueles disruptores, tudo que inflama em excesso. E como é difícil, muitas vezes, convencer a meninada que lanche é algo interessante, sim, no dia a dia, mas é prudente que você faça a seleção e que não esteja tanto comendo coisa que está em lata, está em pacote, porque vem, de fato, é só você olhar lá no rótulo, que não tem só nutriente ali, mas que tem uns nomes bem pequenininhos de substâncias que não fazem nada, mas fazem muito mal para o organismo. A gente tem lá na menopausa algumas alternativas interessantes, a nutrição faz isso, com o uso, muitas vezes, da própria soja, e tem um resultado muito bom, ou uso de até fitoterápico, também alinhado com a endocrinologia, porque muitas vezes as pessoas entendem que a prescrição de fitoterápico ela pode acontecer de maneira muito solta e o paciente está lá utilizando uma medicação importante e esse fitoterápico interage com a medicação, fazendo muitas vezes com que a medicação termine não funcionando. E a gente pode estar falando aqui de um hormônio extremamente importante para a vida daquela mulher, que ela está usando, mas com o uso indiscriminado de um fitoterápico, ela termina alterando isso. Por isso, a importância de você fazer o que eu chamo de gerenciamento. Os pacientes que estão comigo e sendo acompanhados pelo endocrinologista, antes de introduzir qualquer prescrição, mesmo às vezes um suplemento de vitaminas e minerais, a gente precisa estar fazendo essa fala junto, para que não haja essas interações ruins e prejudiciais, né? Então, aí, realmente muito interessante, assim, essa conversa, importante demais ter recebido você aqui, para dar esse conselho, para estar falando dessas questões tanto lá desde a obesidade, mas também fazendo esse passeio da saúde da mulher. Eu não tem como eu deixar de te perguntar como é a tua vivência em relação à endometriose, que também é uma doença que tem crescido muito no meio, né? E muitas vezes com diagnóstico tardio, levando um sofrimento muito grande da mulher.
Érica, a endometriose, realmente a gente vê uma prevalência, né? Um número crescente até agora do diagnóstico, porque isso tem chamado a atenção, né? Principalmente para a parte hormonal, para a parte dos ginecologistas também, tá? Uhum. E é algo que a gente tem cuidado mais, tá? Porque isso vai afetar em outros pontos, que nem é no ciclo menstrual, é na parte reprodutora dessa mulher, né? Então, não vem sozinho, não é uma alteração ali do endométrio solto ali em um lugar que está diferente, mas isso vai ter consequências hormonais metabólicas para essa mulher, tá? E a gente vê que esse número está aumentando, esse número de diagnóstico. A mulher como um todo, ela, de modo em geral, procura um pouco mais o atendimento, ela se percebe um pouco mais, ela tenta buscar mais isso, então a gente tem realmente encontrado mais diagnóstico, procurado, lógico, medicações para auxiliar, mas a gente vê que isso gera um estresse, uma questão inflamatória nesse paciente e ela precisa ter um acompanhamento em conjunto. A mulher, eu digo, por essas questões hormonais mais prevalentes, ela não consegue, de fato, isolado, ter uma saúde como um todo bem equilibrada, só buscando pontos isolados. É só tal medicamento, ou então a minha alimentação é toda errada, mas eu tomo aquilo, ou então eu como tudo errado, mas eu faço atividade física. Se a gente não tiver essa integração... Não funciona. Não funciona. Sempre vai ter um ponto, um nozinho que vai estar desatado e não vai estar aquele círculo fechado. É exatamente isso. Muito bom, maravilhoso demais estar com você. E eu gostaria que doutora Aline se aproveitasse agora o momento para deixar uma fala para a gente. Eu já agradeço demais todas essas informações valiosas por trazer esperança e clareza sobre como podemos cuidar melhor de nossa saúde. Érica, obrigada, né, por esse convite, eu acho por essas falas tão importantes, tá? Eu digo, a endocrinologia e a nutrição realmente caminham juntas, como eu disse desde o começo, né? Elas caminham praticamente abraçadas, né? E o que eu sempre falo, que eu gosto de frisar para os pacientes e para quem eu conheço, que eu digo assim, sempre, quando é para nossa saúde, quando é para melhorar, sempre há tempo para mudar. Né? Então, é isso que a gente tem que deixar claro. Na verdade, um diagnóstico, né, que a gente tem, seja uma alteração ginecológica, por exemplo, alterada, seja uma obesidade, seja uma alteração da tireoide, seja uma obesidade, né? Isso não quer dizer que vai alterar para sempre a nossa vida. A gente pode andar de mãos dadas com isso, tendo um bom controle, fazendo, né, esse acompanhamento em conjunto. E o que a gente busca hoje em dia, que a gente tem que buscar nessa correria desenfreada aí do nosso dia a dia, é o nosso bem-estar. Né? É a nossa qualidade de vida. Então, quando é para mudar, os pequenos passos sempre são bem-vindos. Sempre há algo que a gente pode fazer para se cuidar melhor, para se olhar um pouco mais, né? E sempre tem espaço, é só a gente procurar. Que com certeza todo mundo, tendo esse ou aquele diagnóstico, consegue ter uma qualidade de vida bem melhor. Mas é verdade mesmo, isso que você está dizendo. Recentemente, um paciente me perguntou, eu tenho uma pessoa na família tão descompensada e não consigo convencê-la a vir aqui, mas assim, o que é que eu posso dizer no primeiro momento? Aí eu disse, se você já está dizendo que ela é descompensada, em que é que ela já pode começar a compensar? E aí ele disse, ela come açúcar demais e come massa demais. Bom, antes de você conseguir trazer para que ela possa passar por uma consulta, sugira que ela vá diminuindo aquilo que ela está descompensando, que está diminuir o açúcar, diminuir as massas. Já é um caminho para que ela comece a perceber... eu tenho que fazer alguma coisa pela minha vida, né? Muito obrigada novamente, doutora Aline, por estar aqui. Eu vou convidar vocês a seguir, inclusive, o perfil de doutora Aline, que vocês vão anotar aí, é @doutora.alinefeltrin. Tá lá no Instagram. Já fui lá, viu? Super rico o Instagram. Na bio, você, inclusive, vai entrar no site dela, com todas as informações, inclusive, sobre telemedicina. E aí, também vou convidar vocês para ir no meu Instagram, Érica Nóbrega Nutricionista, ou lá no meu canal, Érica Nóbrega Nutricionista Funcional, lá no YouTube. E se você não for muito de vídeo, que é só ouvir, né? Você pode ir lá no Spotify, encontrar o nosso podcast, que é NutriCast com Érica Nóbrega. Bom demais estar aqui com vocês. E aí, nós vamos ter, daqui a algum tempo também, um outro podcast. Vamos nos encontrar novamente em breve.